Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite ao Dr. Mauro e a toda a comissão organizadora para estar partilhando um pouco da minha experiência, né, em sífilis congênita. Bom, nesses pontos dos dados do Ministério da Saúde, nós observamos que a sífilis congênita ela é um reflexo da sífilis adquirida, né, em mulheres em idade fértil. E durante esse acompanhamento, eu trabalho num ambulatório que eu vejo crianças que foram expostas, né, ou infectadas, tratadas ou não, nas maternidades e que vêm para o meu ambulatório. Eu pude perceber alguns equívocos na condução dessas gestantes e de seus parceiros e equívocos repetidos, né, e que impactavam, na verdade, o tratamento, ou não tratamento, ou um tratamento equivocado dessas gestantes. Então, eu resolvi, para a gente dinamizar a nossa discussão, trazer 5 casos clínicos que são casos reais, mas com personagens fictícios. Então, o primeiro caso clínico é uma gestante de 18 anos que inicia o pré-natal na 14ª semana. Solicitado VDRL 1:4. Ao receber o resultado, a gestante fica muito apreensiva, porque ela não sabia da doença, ela não conhecia, não tinha recebido nenhum tratamento anteriormente, porém, o profissional tranquilizou a mulher, dizendo referir-se de cicatriz sorológica. E essa gestante não foi tratada. O bebê nasceu muito bem, com peso bom, a termo, Apgar bom. O VDRL da mãe na maternidade era 1:4, do bebê 1:4. Só que esse bebê, adequadamente na maternidade, ele foi rastreado, ou seja, filho de uma mãe não tratada. E ele tinha no hemograma anemia, plaquetopenia, o líquor, o VDRL era não reagente, e o professor Ricardo acabou de explicar que a sensibilidade no líquor ela é baixa, então a gente precisa agregar não só o VDRL, mas a celularidade e a dosagem da proteína para a gente avaliar se é uma neurosífilis provável ou realmente uma neurosífilis. Então, esse bebê ele foi tratado adequadamente, embora a gente não tenha conseguido atingir o objetivo que era prevenir uma doença prevenível, que é a sífilis congênita. Então, esse conceito de cicatriz sorológica, ele é muito importante que fique guardado nas nossas mentes. É um conceito usado para casos de testes não treponêmicos, persistentemente reagentes, geralmente em baixas titulações, em pacientes que foram tratados, ou seja, que têm comprovação do seu tratamento. E títulos baixos não significa não doença. Ele pode estar ascendendo numa doença ativa, e aí a sífilis primária tem uma taxa de transmissão vertical altíssima, entre 70% a 100%, pode estar descendendo após o tratamento, ou pode estar numa sífilis latente tardia, que também tem transmissão para o bebê, em torno de 14%. Então, esse bebê foi tratado adequadamente, foi notificado, entretanto, poderia ter tido um outro desfecho se essa gestante e seu parceiro tivessem sido tratados. Um outro casinho, uma gestante com 26 anos, na 21ª semana de gestação, FTABS IgG reagente, IgM não reativo, não tinha VDRL na caderneta, informou que não foi tratada anteriormente, fez 7 consultas de pré-natal e, segundo a paciente, ela não foi tratada porque ela não tinha mais sífilis. O parceiro, o VDRL, era não reagente e também tinha um FTABS IgG reativo e IgM não reativo, sem tratamento prévio. Na maternidade, essa puérpera refere ter apresentado a caderneta para os profissionais que a atenderam, caderneta de gestação. A criança não foi avaliada, não foi tratada e recebeu alta com 48 horas de vida. Então, no 3º mês de vida, então, qual foi o equívoco aqui? O equívoco é você valorizar IgM, a presença de IgM, como ter que ter numa doença aguda IgM, né? E pode ter ou não, a sensibilidade não é alta. Então, o fato de não ter não exclui a infecção num paciente que se diz que não tratou. Então, no 3º mês de vida, a mãe percebe que a criança está ficando cada vez mais pálida, com um volume abdominal maior, apresentando diminuição da aceitação das mamadas e com perda ponderal.
essa criança é internada com uma situação de risco, uma anemia importante, hepatosplenomegalia volumosa, ou seja, sinais de sífilis congênita clássicos, né, transferida para UTI com insuficiência respiratória, distúrbio de coagulação e um VDRL bastante alto. Essa criança consegue sair, né, do CTI, vai para a enfermaria e depois, durante a avaliação, ela faz um potencial evocado auditivo de tronco encefálico e tem uma importante alteração da orelha esquerda. Veja bem que a gente ainda tem, né, que discutir alguns equívocos que ficam na cabeça de muitos profissionais, né, e que a gente precisa desconstruir para que esse desfecho não aconteça. Um outro caso clínico também, que a gente vê repetidas vezes, é gestante com VDRL negativo no primeiro trimestre. O profissional refere não ser necessário repetir o exame. A gente sabe que é recomendado um primeiro VDRL na primeira consulta, um teste treponêmico, e por volta de 28 semanas, repetir o teste para sífilis. E a gente ainda tem hoje menos de 20% de cobertura do segundo teste de sífilis no pré-natal. Então, esse é um trabalho da doutora Denise Stambock, que mostra que quase 46% das gestantes se infectaram durante a gestação, ou seja, tinham o primeiro VDRL não reativo e se infectaram durante a gestação, e se a gente não tivesse repetido esse VDRL, a gente teria a falta de oportunidade de tratar essa gestante e de prevenir a sífilis congênita. Então, caso 4, mãe com 16 anos, então 1/4 das nossas sífilis acontece em adolescente, né, uma situação, um período de alta vulnerabilidade, gesta 2/1, refere natimortalidade anterior a 2 anos. Esse dado epidemiológico é riquíssimo, né? A natimortalidade, às vezes, faz parte, né, da gestante ter um bebê, da história daquela mulher, de ter um bebê que nasce morto, depois ela tem um bebê que é doente e depois ela tem um bebê assintomático e passa por períodos enormes, né, sem ter o diagnóstico. Então, a natimortalidade anterior é um dado importantíssimo epidemiológico a ser valorizado. Toda mulher que tem um natimorto ou um abortamento, ela precisa fazer investigação para sífilis. Então, o pré-natal foi iniciado no 3º mês de gestação. Ela realizou, eu acho que 6 consultas, está fechando aqui, eu não estou conseguindo ver. Consegue chegar a um VDRL no 6º mês, 1/32, trata com penicilina benzatina, 2.400.000 unidades, 3 doses. Uma dose a cada 3 dias. Isso a gente vê também, né, prescrições completamente diferentes do que se deve ser feito. Prescrição de penicilina benzatina 2.400, uma vez por mês. A gente tem que lembrar que o treponema ele tem uma multiplicação lenta e para cada fase você observa essa característica da multiplicação do treponema. A gente precisa ter um nível sérico de penicilina que não é muito alto, né? Mais um nível sérico prolongado. Então, o tratamento uma vez por mês ou a cada 3 dias não vai ter impacto nesse tratamento. O tratamento não vai ser eficaz. Então, esse bebê nasce com 35 semanas, com peso baixo, né? E, apesar dos exames estarem normais no rastreio, ele é notificado como caso porque ele é sintomático, ele foi prematuro e baixo peso. Recebe penicilina G cristalina por 10 dias e é encaminhado para o segmento ambulatorial. Caso 5, gestante de 21 anos, teste rápido não reagente na primeira consulta, com 11 semanas. Na 34ª semana de gestação, ela apresenta lesões maculopapulares, eritematosas, no tronco e membros, com acometimento de plantas e palmas. O VDRL dela é 1/256, ela é tratada adequadamente em conjunto com o seu parceiro VDRL de 1/32, o bebê nasce a termo, com idade gestacional de 40 semanas, ou seja, 6 semanas após o tratamento. Considerado um tratamento adequado, né? Iniciado antes de 30 dias do parto. Assintomático, o VDRL da mãe, o VDRL do bebê é 1/8, o VDRL da mãe é 1/128, ela foi considerada adequadamente tratada e o bebezinho tem um VDRL menor que o materno.
Então, se é adequadamente tratada, o bebê não foi rastreado e recebe penicilina benzatina 50.000 unidades e é encaminhado ao ambulatório para acompanhamento. A primeira consulta desse bebê é com 8 meses e apresenta atraso do desenvolvimento psicomotor. A gente sabe que garantir follow-up para essas crianças é muito difícil. Toda a literatura demonstra que você não chega a mais de 30% de adesão a esse acompanhamento. Então, é difícil, é um ponto, é um nó que a gente precisa melhorar, é o acompanhamento dessas crianças que foram infectadas ou expostas. A gente vê, moxa, mas tudo foi certinho, ela já tratou antes de 30 dias, né? O bebê não tinha o VDRL acima de 4 vezes o da mãe, né? Ou 2 diluições ou acima de 4 vezes o da mãe. O que aconteceu? Então, nós não podemos assumir, eu trouxe esse caso para a gente prestar atenção no que é referência para a gente ler e a gente pensar. Dr. Mauro disse que a gente precisa refletir, e isso é importante. Então, não podemos assumir que o tratamento com penicilina para as mães vai curar ou evitar todos os casos de sífilis congênita. Por isso, todas as crianças devem ser avaliadas ao nascimento. Essa mulher, ela teve sífilis secundária, alta taxa de transmissão vertical na sífilis secundária. Ela pode ter infectado o seu bebê muito próximo do tratamento e ainda não teve tempo desse bebê ter resposta imunológica. E outra coisa, embora esse título, né, já preconizado, é sífilis quando o VDRL, bebê assintomático, VDRL da mãe, do bebê 4 vezes o da mãe ou 2 diluições maior que o da mãe, é clássico, é sífilis. E tem um trabalho que mostra que quando isso acontece, pode procurar a clínica que o bebê tem clínica, ele vai ter clínica. Então, nem sempre a gente vai encontrar esse título tão alto do bebê, isso é a minoria, né? E não dá para excluir sífilis por esse padrão. Então, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, emitiram uma nota informativa conjunta da avaliação de 10 anos dos casos de sífilis congênita. Eles encontraram que em 114 recém-nascidos de mães adequadamente tratadas apresentaram alterações ósseas. Desses, 13 apresentaram alterações licóricas. Nenhum deles apresentou VDRL com título maior ou igual a 2 diluições da materna. Sabe por que eles encontraram? Porque eles rastrearam, porque eles avaliaram a criança ao nascimento. Então, existe a possibilidade, mesmo quando tudo está correto, de ter falha terapêutica. O organismo materno, ele tem a taxa de filtração glomerular modifica na gestação, é mais diluído, enfim. Existe essa possibilidade. E quando é que existe uma possibilidade maior? Em estágios precoces da sífilis, no secundarismo, o intervalo entre o tratamento e o parto muito curto, altos títulos no momento do tratamento após 24 semanas. A gente sabe que a captação precoce das gestantes é muito interessante. Por quê? Porque o tratamento até 20 semanas, a taxa de eficácia terapêutica é quase de 100%. Então, tratar essa gestante após 24 semanas é um risco de falha. E quando você faz o ultrassom e você já encontra alterações no feto, curar esse feto é muito difícil. Então, é importante, de toda essa fala também, eu queria chamar a atenção de que, mesmo que tratamento do parceiro não entre mais na questão da notificação da criança, nós precisamos avaliar a criança. O diagnóstico de sífilis congênita é um diagnóstico difícil, mais de 70% nasce assintomático, não tem um teste acurado que você diga quem tem e quem não tem. Então, o diagnóstico é dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos. Dentro do dado epidemiológico, é importante ver o tratamento do parceiro, se foi tratado ou não, mesmo que isso não signifique notificação do caso, mas você está com o paciente na sua mão e você tem que avaliar o que você vai fazer com ele. Então, ver o tratamento do parceiro, principalmente o CDC já coloca isso, as parcerias de caso índice que tenha altos títulos de VDRL, mesmo que ela não saiba quando ela se infectou, mesmo quando não saiba o período de infecção em que você diz
sífilis latente, de duração ignorada e que aí não teria passagem, né, transmissão sexual, cuidado. Esses pacientes são considerados como sífilis latente quando têm altos títulos e nunca foram tratados. Então, o seu parceiro está sob o risco de adquirir e de reinfectar a gestante. Isso é uma avaliação, é importante. Então, a qualificação do cuidado à gestante com sífilis é captação precoce no pré-natal. Não estou dizendo que isso é fácil, é difícil e a gente está justamente discutindo aqui os nós, né? O rastreamento da sífilis. Hoje eu ainda tenho problemas, né? De 200 crianças que eu estou acompanhando ou que chegaram no ambulatório, nenhuma gestante teve VDRL mensal, nenhuma. Tratamento adequado para a fase clínica, tratamento do parceiro e o acompanhamento da gestante do parceiro. Muito obrigada.